Meus filhos queridos, hoje venho através da energia poderosa e justa de Pai Xangô para falar com vocês sobre uma das coisas que mais angustia o coração humano: a sensação de injustiça. Quantas vezes vocês já se perguntaram: por que comigo? Por que pessoas ruins prosperam enquanto eu, que tento fazer o bem, só encontro dificuldades? Onde está a justiça de Deus? Eu sou Xangô, o orixá da justiça, do equilíbrio, da verdade. Sou aquele que empunha o machado duplo, que representa os dois lados de toda questão, que pesa na balança divina cada ação, cada pensamento, cada intenção. E hoje vim aqui para explicar para vocês como funciona a verdadeira justiça, que muitas vezes é diferente da justiça que vocês esperam ver. Sentem-se com calma, abram seus corações, porque vamos conversar sobre algo profundo, mas de um jeito que qualquer um pode entender. Vou explicar porque às vezes parece que a vida é injusta, porque pessoas más às vezes parecem se dar bem, e principalmente como a justiça divina realmente funciona. Preparem-se para uma conversa que pode mudar completamente a forma como vocês veem os problemas da vida. Porque quando vocês entenderem como a justiça de verdade funciona, nunca mais vão se sentir vítimas das circunstâncias. Vão se sentir participantes conscientes de um plano muito maior e mais sábio do que conseguem imaginar. Antes de explicar sobre a justiça, deixem-me me apresentar melhor para quem ainda não me conhece direito. Eu sou Xangô, o orixá da justiça, do fogo sagrado, dos raios e trovões. Sou o rei que governa com sabedoria, o juiz que nunca erra na sentença, o guerreiro que luta sempre pelo que é certo. Minha energia é a do fogo que purifica, do raio que ilumina a verdade, do trovão que anuncia as mudanças necessárias. Represento a autoridade justa, o poder equilibrado, a liderança sábia. Não sou vingativo, mas sou implacável quando se trata de fazer justiça. Carrego o machado duplo que simboliza a balança da justiça. De um lado o bem, do outro o mal. De um lado a causa, do outro a consequência, de um lado a ação, do outro a reação. Tudo na vida tem dois lados, e minha missão é manter o equilíbrio entre eles. Quando as pessoas me procuram, é porque estão vivendo situações que parecem injustas, que não fazem sentido, que causam revolta. E eu venho para explicar, para esclarecer, para mostrar que a justiça existe sim, mas funciona de uma forma muito mais complexa e perfeita do que a mente humana consegue compreender de imediato. A primeira coisa que vocês precisam entender, meus filhos, é porque às vezes a vida parece injusta. Vou explicar as principais razões. Vocês, seres humanos, veem apenas uma pequena parte da história. É como se estivessem assistindo apenas um pedacinho de um filme muito longo e complexo. Veem o que está acontecendo agora, mas não veem o que aconteceu antes, nem o que vai acontecer depois. Imaginem uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras, enquanto seu vizinho, que é desonesto, parece estar próspero. Vocês veem apenas esse momento e pensam: que injustiça! Mas não veem que essas dificuldades financeiras estão ensinando à primeira pessoa lições valiosas sobre humildade, gratidão e solidariedade, que vão transformá-la numa pessoa melhor. E não veem que o vizinho desonesto está acumulando um débito espiritual que uma hora será cobrado. A justiça de Deus não funciona no tempo de vocês. Vocês querem ver resultado imediato. Fez o mal hoje, tem que pagar hoje. Mas a justiça divina é mais sábia e mais eficaz. Ela espera o momento exato, a situação perfeita, a lição mais completa. Às vezes, alguém que causou dor a vocês há 10 anos só vai receber a consequência dos atos dele daqui a mais 10 anos. Mas quando essa consequência chegar, será no momento e da forma exata que essa alma precisa para aprender e evoluir. A justiça humana é baseada em punição. Você errou, você paga. A justiça divina é baseada em aprendizado. Você errou, você aprende.
A justiça humana quer castigar, a justiça divina quer educar. Por isso, muitas vezes vocês não reconhecem a justiça divina quando ela acontece, porque ela não parece um castigo, parece uma oportunidade de crescimento, uma lição de vida, uma chance de evolução. Agora vou explicar para vocês como realmente funciona a lei do retorno, que muitos chamam de karma. É uma das leis mais incompreendidas que existem. A lei do retorno não é vingança do universo, é educação. Quando alguém pratica o mal, o universo não quer se vingar dessa pessoa. Quer ensinar para ela por que aquela atitude foi prejudicial, não só para outros, mas principalmente para ela mesma. Por isso, muitas vezes o retorno não vem na forma de sofrimento, mas na forma de oportunidades para a pessoa praticar o bem, para desenvolver qualidades que ainda não tem, para evoluir espiritualmente. O retorno nem sempre vem da mesma forma que a ação original. Se alguém causou dor emocional em outro, o retorno pode vir como uma oportunidade para essa pessoa desenvolver mais compaixão, não necessariamente sofrendo a mesma dor emocional. Se alguém foi desonesto financeiramente, o retorno pode vir como dificuldades materiais que vão ensinar o valor do trabalho honesto, ou como oportunidades para ajudar pessoas que foram prejudicadas por desonestidade. O retorno pode acontecer na mesma vida ou em vidas futuras. Pode ser imediato ou demorar décadas. Tudo depende de quando a alma estará preparada para receber e aproveitar a lição. Às vezes, uma alma precisa primeiro desenvolver outras qualidades antes de estar pronta para aprender uma lição específica. Por isso, o universo espera o momento certo, a situação ideal, as condições perfeitas. Esta é uma das perguntas que mais atormentam o coração das pessoas de bem. Por que pessoas ruins às vezes se dão bem na vida? Vou explicar as razões principais. Primeiro, vocês precisam entender que sucesso material, dinheiro, fama, poder, não é a forma como a justiça divina mede o valor de uma pessoa. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e ser profundamente infeliz espiritualmente. Pode ter poder e ser escrava dos próprios vícios e medos. A verdadeira prosperidade é espiritual, paz no coração, relacionamentos saudáveis, capacidade de amar e ser amado, senso de propósito, conexão com o divino. E isso, meus filhos, as pessoas más dificilmente conseguem ter. Às vezes, o universo permite que pessoas más tenham sucesso material temporário para testá-las. É uma oportunidade para elas mostrarem se vão usar esse poder para o bem ou para o mal. É como dar uma ferramenta poderosa para alguém e ver se ela vai usá-la para construir ou para destruir. Muitas vezes, esse sucesso é a própria corda que a pessoa usa para se enforcar espiritualmente. Quanto mais poder ela tem, mais responsabilidade acumula, mais débitos espirituais contrai se usar esse poder para o mal. Às vezes, uma pessoa que parece má nesta vida está, na verdade, pagando débitos de vidas anteriores. E o sucesso material que tem agora é parte desse pagamento. Ela pode estar usando esse sucesso para ajudar outras pessoas, para sustentar uma família, para manter empregos, mesmo que não tenha consciência disso. O universo, às vezes, usa pessoas imperfeitas para fazer o bem. Usa um empresário ganancioso para gerar empregos. Usa um político corrupto para aprovar leis que beneficiam o povo. Usa um artista vaidoso para levar alegria às pessoas. A justiça divina é muito criativa. Uma das confusões mais comuns que vocês fazem é pensar que justiça e vingança são a mesma coisa. Vou explicar a diferença. A vingança nasce da raiva, da dor, do desejo de fazer o outro sofrer como nós sofremos. É uma reação emocional, primitiva, que não resolve nada, só perpetua o ciclo de dor. A justiça nasce da necessidade de equilíbrio, de aprendizado, de evolução. É uma resposta sábia, medida, que visa corrigir o desequilíbrio e educar todas as pessoas envolvidas. A vingança só gera mais destruição, mais ódio, mais problemas.
É como jogar gasolina no fogo, só faz a situação piorar para todos os lados. A justiça traz crescimento, aprendizado, evolução. Mesmo quando parece dolorosa, ela sempre tem como objetivo final o bem de todos os envolvidos, incluindo quem errou. A vingança traz uma satisfação momentânea e falsa. Vocês acham que vão se sentir melhor vendo o outro sofrer, mas na verdade só criam mais karma negativo para si mesmos. A justiça traz uma paz duradoura e verdadeira. Quando vocês entregam a situação para a justiça divina, vocês se libertam do peso da raiva e podem seguir em frente de verdade. A forma mais comum da justiça divina agir é através de oportunidades de aprendizado. A pessoa que causou dor será colocada em situações onde poderá desenvolver compaixão. A pessoa que foi desonesta receberá oportunidades de praticar a honestidade. Essas oportunidades às vezes vêm disfarçadas de dificuldades, mas são na verdade presentes do universo, chances de crescer, de evoluir, de se tornar uma pessoa melhor. Muitas vezes, a justiça funciona através das consequências naturais dos atos. Uma pessoa que vive mentindo acaba perdendo a credibilidade. Uma pessoa que vive traindo acaba ficando sozinha. Uma pessoa que vive roubando acaba perdendo a confiança dos outros. Não é Deus castigando, é a própria vida mostrando que certas atitudes não funcionam, que geram resultados negativos naturalmente. Às vezes, a justiça age através de outras pessoas. Alguém que causou dor a vocês pode receber uma lição através de um filho, de um cônjuge, de um amigo, de um estranho na rua. Deus usa as pessoas como instrumentos da sua justiça. Às vezes vocês mesmos são instrumentos da justiça divina sem saber, quando ajudam alguém, quando consolam alguém, quando ensinam alguém. A forma mais profunda da justiça divina é através de mudanças internas. A pessoa que praticou o mal começa a sentir remorso, culpa, necessidade de reparar o erro. Isso não é castigo, é a própria alma cobrando evolução. Muitas vezes, pessoas que fizeram muito mal no passado se tornam grandes defensores do bem no presente, justamente porque a justiça divina transformou elas por dentro. Agora vou explicar por que vocês, pessoas de bem, às vezes passam por situações que parecem injustas. Às vezes, vocês passam por injustiças para desenvolver qualidades como paciência, compaixão, perdão, humildade. São qualidades que não se aprendem na teoria, só se desenvolvem na prática, passando por situações desafiadoras. Uma pessoa que nunca foi traída não sabe verdadeiramente o que é perdão. Uma pessoa que nunca passou necessidade não sabe o que é gratidão. Uma pessoa que nunca foi injustiçada não sabe o que é compaixão pelos que sofrem. Às vezes, vocês estão passando por dificuldades para equilibrar débitos de vidas passadas. Talvez, numa vida anterior, vocês tenham causado dor similar a alguém. E agora estão vivendo a experiência do outro lado para entender completamente o impacto dos atos. Isso não é castigo, é educação completa. É como um médico que precisa ser paciente para entender realmente o que os pacientes sentem. Às vezes, vocês passam por dificuldades para poder ajudar outras pessoas que vão passar pelas mesmas dificuldades. Vocês se tornam especialistas em superação, em esperança, em força interior. Quantas pessoas já foram consoladas por alguém que passou pelo mesmo sofrimento? Quantos foram inspirados por histórias de superação? Às vezes vocês sofrem não por causa do passado, mas para poder ajudar no futuro. Assim como o corpo fica mais forte com exercício, a alma fica mais forte com desafios. As dificuldades que vocês enfrentam são exercícios espirituais que fortalecem qualidades como fé, coragem, determinação, amor. Uma alma que nunca passou por provações é como um músculo que nunca foi exercitado, fraca, despreparada para os desafios maiores da vida. A justiça divina sempre traz lições claras. Quando algo ruim acontece com alguém que fez mal,
Vocês conseguem ver a conexão, conseguem entender o que aquela pessoa precisa aprender. Se alguém que sempre maltratou animais fica doente e só se cura através do amor de um cachorro, a lição é clara. Se alguém que sempre desprezou os pobres perde tudo e só encontra ajuda entre pessoas simples, a justiça está evidente. A justiça divina sempre promove crescimento. Mesmo quando parece dolorosa, ela sempre resulta em pessoas mais sábias, mais compassivas, mais evoluídas. Se vocês virem alguém que passou por uma grande dificuldade e saiu dessa experiência mais amargo, mais revoltado, mais destrutivo, provavelmente não foi justiça divina. Foi apenas consequência dos próprios atos sem aproveitamento da lição. A verdadeira justiça divina sempre traz paz no final. Pode haver dor no processo, mas o resultado final é sempre pacificador. As pessoas envolvidas se sentem em paz, sentem que foi feita a coisa certa. Se uma situação só gera mais revolta, mais ódio, mais desejo de vingança, não foi justiça divina completa. Ainda falta algo para ser resolvido. Como orixá da justiça, eu, Xangô, tenho um papel específico nesse processo. Quando a justiça divina precisa ser aplicada de forma mais direta, mais rápida, mais evidente, sou eu quem entra em ação. Meu machado corta as correntes da injustiça, meu fogo purifica as situações, meu raio ilumina a verdade. Mas mesmo quando ajo de forma mais direta, sempre busco o equilíbrio, a educação, o crescimento de todos os envolvidos. Quando alguém está sofrendo injustiça verdadeira, quando uma pessoa de bem está sendo perseguida por pessoas más, eu entro em ação para proteger, para defender, para fazer valer o que é certo. Mas minha proteção não significa que vou destruir os inimigos de vocês. Significa que vou criar as condições necessárias para que a verdade apareça, para que a justiça seja feita, para que o equilíbrio seja restaurado. Minha principal função é educar através da justiça. Quando alguém erra, não quero destruir essa pessoa, quero ensiná-la. Quando alguém sofre injustiça, não quero apenas consolá-la, quero fortalecê-la. Uso cada situação de injustiça como uma oportunidade de ensino, de crescimento, de evolução para todos os envolvidos. Muitas pessoas me procuram pedindo justiça, mas nem sempre sabem como pedir de forma correta. Vou ensinar. Quando vierem falar comigo, não peçam para eu destruir seus inimigos, para eu fazer eles sofrerem, para eu dar o troco. Isso é vingança e eu não trabalho com vingança. Peçam para que a verdade apareça, peçam para que o que é certo prevaleça, peçam para que todos os envolvidos aprendam e cresçam com a situação. Isso é justiça e isso eu faço. Quando pedem justiça, estejam preparados para ver que vocês também têm responsabilidade na situação. A verdadeira justiça sempre mostra todos os lados, inclusive o lado de vocês, que pode ter contribuído para o problema. Não venham para mim achando que são vítimas completamente inocentes. Venham dispostos a aprender, a crescer, a reconhecer seus próprios defeitos e melhorar. A justiça divina tem seu próprio tempo, que pode ser diferente do tempo que vocês gostariam. Às vezes a justiça é rápida, às vezes demora anos. Confiem no processo, tenham paciência, mantenham a fé. Lembrem-se, a pressa é inimiga da perfeição. Eu prefiro fazer justiça perfeita com tempo do que justiça imperfeita com pressa. Durante todos esses anos trabalhando com justiça, aprendi lições importantes que quero compartilhar com vocês. A justiça mais perfeita é aquela que inclui misericórdia. Não é só dar para cada um o que merece, é dar para cada um o que precisa para evoluir. Às vezes, uma pessoa merece um castigo severo, mas o que ela precisa é de uma oportunidade de redenção. A justiça sábia dá o que a pessoa precisa, não necessariamente o que ela merece. A justiça que só beneficia um lado não é justiça completa. A verdadeira justiça cura todos os envolvidos. A vítima encontra paz.
O agressor encontra redenção. A sociedade encontra equilíbrio. Se uma situação de justiça deixa alguém destruído, sem possibilidade de recuperação, não foi justiça perfeita, foi apenas punição. A melhor justiça é aquela que previne os problemas antes que eles aconteçam. É a educação que ensina as pessoas a não errarem. É o ambiente que favorece o bem em vez do mal. É a cultura que valoriza a ética. Por isso eu trabalho não só corrigindo injustiças, mas criando condições para que elas não aconteçam. Agora vou ensinar vocês como viver de uma forma que esteja em harmonia com a justiça divina. Sejam justos nas pequenas coisas, paguem o que devem, cumpram o que prometem, tratem todos com igualdade, não prejudiquem ninguém para se beneficiarem. A justiça não é só uma qualidade dos juízes e dos governantes. É uma qualidade que todos devem praticar todos os dias, em todas as situações. Não julguem uma situação só pelo que conseguem ver na superfície. Lembrem-se de que vocês não conhecem toda a história, não sabem todos os fatores envolvidos, não conseguem ver o quadro completo. Quando virem algo que parece injusto, em vez de se revoltarem, orem para que a verdadeira justiça seja feita e confiem que ela será feita no tempo certo. A melhor forma de atrair justiça divina para suas vidas é desenvolvendo um caráter justo. Sejam honestos, íntegros, éticos, compassivos. Tratem os outros como gostariam de ser tratados. Quando vocês vivem de forma justa, atraem justiça. Quando vivem de forma equilibrada, atraem equilíbrio. A lei da atração funciona também para a justiça. Não sejam apenas pessoas que pedem justiça, sejam pessoas que promovem justiça. Defendam quem está sendo injustiçado, denunciem o que está errado, apoiem o que está certo. Vocês são instrumentos da justiça divina na Terra. Usem essa responsabilidade com sabedoria e amor. A justiça divina nos ensina uma das virtudes mais difíceis para o ser humano, a paciência. Vocês vivem numa época de pressa, de resultados instantâneos, de respostas imediatas. Querem ver a justiça acontecendo na velocidade de um clique no computador. Mas a verdadeira justiça é como o crescimento de uma grande árvore, lenta, profunda, mas permanente. Ela cria raízes sólidas, desenvolve-se completamente e, quando está pronta, oferece sombra e frutos para muitas gerações. A pressa é inimiga da justiça perfeita. Quando vocês querem vingança imediata, estão pedindo uma justiça superficial, incompleta, que pode até resolver o problema momentâneo, mas não traz a cura definitiva, não promove o crescimento necessário, não estabelece o equilíbrio duradouro. Aprendam a confiar no tempo da justiça divina. Ela nunca se atrasa. Apenas escolhe o momento mais oportuno, a situação mais adequada, a forma mais eficaz de agir. É uma justiça que não apenas corrige o erro, mas transforma os corações. Às vezes, vocês se desesperam porque a justiça parece demorar para chegar. Vou dar algumas dicas de como lidar com isso. Em vez de ficar esperando a justiça chegar para os outros, foquem no próprio crescimento. Usem as experiências difíceis para se tornarem pessoas melhores, mais fortes, mais sábias. O tempo que vocês gastam se revoltando com injustiças é tempo que poderiam estar usando para evoluir, para ajudar outros, para construir algo positivo. A justiça divina é como uma árvore que está crescendo. Vocês não veem o crescimento todo dia, mas se olharem com o tempo, vão ver que ela está ficando maior e mais forte. Confiem que o processo está acontecendo, mesmo quando não conseguem ver. A justiça está sendo preparada, as lições estão sendo organizadas, o momento certo está sendo aguardado. A verdadeira paz vem quando vocês entregam completamente a situação para a justiça divina. Não significa ficar passivo.
significa fazer o que está ao alcance de vocês e entregar o resto para forças maiores. Quando vocês soltam a necessidade de controlar o resultado, encontram uma paz que independe das circunstâncias externas. Uma das coisas que mais confundem as pessoas é a relação entre justiça e perdão. Vocês acham que se perdoarem, a justiça não será feita. Mas é o contrário. Quando vocês guardam rancor, raiva, desejo de vingança, vocês estão atrapalhando a ação da justiça divina. É como se vocês estivessem segurando uma situação que precisa fluir. Quando perdoam, vocês liberam a situação para que a justiça divina possa agir da forma mais perfeita possível. O perdão não impede a justiça, facilita ela. Perdoar não significa concordar com o que foi feito. Não significa aceitar passivamente a injustiça. Significa liberar a raiva e a amargura do coração para que vocês possam agir com sabedoria. Uma pessoa que perdoou pode denunciar uma injustiça, pode se defender, pode buscar reparação, mas faz isso sem ódio, com o objetivo de promover o bem, não de causar mal. Quando vocês perdoam, quem mais se beneficia são vocês mesmos. Vocês se libertam do peso da raiva, da amargura, do desejo de vingança. Ficam livres para serem felizes, independente do que aconteceu no passado. A justiça divina existe e é perfeita, mesmo quando não conseguimos enxergá-la com nossos olhos limitados. Pai Xangô nos ensina que aquilo que parece injustiça hoje pode ser parte de um plano maior de crescimento e evolução espiritual. A verdadeira justiça não é vingança, é educação, não é punição, é transformação, não é destruição, é equilíbrio. Ela trabalha no tempo certo, da forma certa, sempre visando o bem maior de todas as almas envolvidas. Quando passamos por momentos que parecem injustos, é nossa oportunidade de desenvolver virtudes como paciência, compaixão, perdão e fé. Quando vemos outros prosperando através do mal, devemos compreender que estão acumulando responsabilidades espirituais que um dia serão cobradas. Nossa missão é confiar no processo divino, praticar a justiça no nosso dia a dia e nos tornarmos instrumentos de equilíbrio e verdade no mundo. Pai Xangô está sempre vigilante, pronto a nos ensinar que a justiça verdadeira sempre prevalece, no tempo certo, da forma certa. A paz vem quando entregamos nossas revoltas à sabedoria divina e focamos no nosso próprio crescimento espiritual.